Oi gente, eu sou Glaucia, do Ateliê Glaucia Arte, e eu fiz uma live com a Lu Jaber, onde eu falei sobre planner. E me pediram para mostrar com mais detalhe, né? E me perguntaram também de onde que foi a capa, que não entenderam. Essa capa foi da Papecote Ateliê, que vocês conseguem localizar no Instagram, tá? Eu fiz assim, porque ele é mais fácil de manusear, né? Na hora que você precisa movimentar, você consegue virar a capa para trás e escrever normal ou retirar as folhas. Então, para mim, foi mais fácil, né? Mas às vezes a pessoa não tem condição de ter um caderno argolado desse. Coloca clipezinho daqueles que a gente usa para pregar as folhas aqui, ó. Aí a gente segura as folhas por aqui. Ou então aqueles trilhos de pastas, daquelas pastas de papelão que a gente compra. A gente pode pegar o trilho ou colocar até naquela pasta também, tá? Então, existem outras opções para a gente colocar. Ou fazer igual a Lu indicou num webinário dela, que seria no caderno. Também pode ser feito, né? Eu fiz com folhas coloridas porque é uma característica minha de ter umas coisas mais organizadas por cores e tudo. Mas se você não tiver essa característica, faz no papel branco A4 comum, papel Chamex que a gente compra, tá? Não deixa de fazer porque você não tem esse material aqui. Faz com que você tiver, tá? Então, quando eu coloquei os dados pessoais, são os dados pessoais mesmo. É nome, endereço, telefone, CPF e o e-mail. Esses são os meus. Aqui é o da empresa. Então, a razão social, o endereço, o telefone, o CNPJ e o e-mail. Tá? Esses adesivinhos, essas coisinhas assim, são de caderno, né? Que vem naquela parte da frente do caderno. Mas se você não tem, faz com um pedaço de etiqueta. Essas etiquetas até de preço, desenha nela, imprime nela, que dá para fazer também, tá? Aqui são os contatos nas mídias sociais. Então, o Instagram, o Telegram, o Facebook, o YouTube e o WhatsApp. E aqui é o seu crescimento. Determina uma data onde você vai anotar quantos seguidores você tinha naquela data em cada uma das suas redes sociais e o quanto está crescendo. Daí um mês você faz de novo para você ver o quanto você está crescendo, né? Outra parte são as regras do nosso ateliê. Elas precisam estar escritas e, se possível, que vocês encaminhem, né, para o seu cliente quando ele faz uma encomenda, né? E uma das coisas mais importantes de toda essa regra são as determinações que você faz com ele. O orçamento que ele aprovou, ele tem que ser cumprido. E a data de entrega que foi aprovada também pelo seu cliente também tem que ser cumprida, né? Você pode até pedir um tempo maior, mas você tem que cumprir a data que você disse que iria fazer. Então, esses cuidados a gente precisa ter. E coloca aqui como que é a vida útil do seu produto. Tudo especifica para a hora que o cliente comprar, ele saber o que ele está comprando, tá? Aqui é a sua linha de produtos, para que fique na sua mão, para você sempre estar atento a ela e atualizando. Se você deixar de fazer um produto desse, tira da sua linha de produtos, tá? Outra parte são os cadastros nos sites. Essa parte de cadastro no site, você coloca o site, o usuário seu, a sua senha e o cupom de desconto. Para que é isso? A gente inscreve em tanto site e às vezes a gente perde, né? Então, se a gente colocar todos os cadastros que a gente fez aqui, a gente vai ter sempre o controle e às vezes a gente acostuma comprar num determinado lugar e esquece de olhar nos outros. Então é bom a gente de vez em quando retornar essa lista da gente para a gente saber se a gente está comprando no melhor lugar, né? Se os preços ainda são viáveis para a gente, tá?
Aqui é o livro caixa. Eu vou passar para uma folha em branco, tá? O seu livro caixa é para você colocar a sua vida, né, financeira do seu ateliê. O ideal aqui é a gente fazer por mês esse livro caixa. Por quê? Porque ao final a gente já tem até para poder mandar para o contador da gente, né, tudo certinho. Agora, um cuidado que a gente tem que ter, na hora que a gente fecha o mês, né, nós colocamos tudo que a gente fez, as datas, as atividades de entradas e de saídas. Entrada significa o que você recebeu, os produtos que você vendeu. Saída significa o que você pagou, tá? E aqui, depois disso tudo, o saldo a gente tem que lembrar de levar para o mês seguinte, porque a gente não começa do zero. Então, a gente tem que estar atento a isso aí, tá bom? Agora, os fornecedores, né? Os fornecedores são aquelas pessoas de quem você compra, tá? Você compra ferragem de quem? Então, escreve aqui os dados da empresa, né? E o pagamento, quando você faz, qual é o tipo de pagamento, qual é o banco que a pessoa usa. Porque aí na hora de você negociar, já tá tudo na sua mão, já tá fácil. Você só confirma para saber se nada mudou, né? E aí, você tem sempre com você esses dados, né? E quanto mais fornecedores e tudo a gente tiver, significa que a gente está crescendo. Então, a gente não vai conseguir guardar isso tudo na cabeça. A gente precisa realmente ter anotado, tá? As datas, os pedidos. Os pedidos, eu vou pôr um aqui que me pediram para colocar, até com os durexzinhos. Como é que eu faço? Aqui é um pedido de uma pessoa, tá? Eu vou tampar o nome dela só para não ficar desagradável. Foi uma mochila que eu fiz, uma mochila chamada Mochila Joia, tá? Era uma peça de pronta entrega, eu não fiz para a pessoa, ela já estava pronta. E ela me pediu no dia 3, essa entrega foi feita no dia 3 mesmo, tá? E os dados, como foi em mãos, eu acabei não preenchendo esses dados aqui. Mas a gente precisa preencher. Eu vou me culpar por não ter feito isso, tá? Só que como é uma pessoa que eu conheço e tudo, depois eu consigo preencher. E um cuidado que eu tenho é de colocar o aniversário da pessoa. Por quê? Porque a gente pode mandar um mimo, ou um telefonema, ou um cartãozinho, qualquer coisa, falando, lembrei de você, né? E aí, a pessoa fica muito satisfeita com isso, né? A gente conquista o cliente da gente. Então, tenta ter esse cuidado. E outra coisa é colocar forma de pagamento. Quando a pessoa trabalha com banco, você já coloca qual é o banco dela, porque até te facilita no seu controle depois. Quando você for olhar lá no banco, você saber, ela mandou pelo banco tal, né? E aqui, quando eu falei que coloco verde e vermelho, é o seguinte, quando tá com verdinho, significa que a peça já está pronta para ser entregue. Com vermelho, significa que a peça já foi, eu já entreguei, tá? Outra parte é a parte da minha agenda, né? O que eu faço no dia. Eu vou pôr até assim para facilitar. Então, eu normalmente, durante o domingo, 1 hora do domingo, eu sento e programo aquela minha semana, né? Então, eu coloco o mês, a semana e programo a minha semana. Na parte de trás aqui, vocês vão ver, na mesma posição, está o planejamento de postagem. Eu já faço da semana também. Então, eu sei que nesse dia eu vou estar trabalhando com isso e a minha postagem é essa. Só que vai estar no verso da minha folha, tá, gente? Aqui eu pus assim só para facilitar, ó. Então, ele tá aqui no verso, é isso. Para eu saber o que eu vou postar. E facilitar a vida da gente, pra gente não ficar pensando depois. Porque senão a gente começa a lançar um monte de ideias assim e não cumpre nada.
Então aqui a gente já senta, programa direitinho, se organiza para que a sua semana siga redondinha, toda organizada, tá? A parte do tema de estudo é o que eu preciso estudar para eu me inteirar, eu entender para a hora que eu for fazer um vídeo, por exemplo, né? Então, por exemplo, vocês viram um vídeo que eu fiz sobre máquina de costura, que tá lá no meu canal do YouTube, né? Esse vídeo eu tive que estudar para falar com a máquina, sobre a máquina de costura, né? Qual que é melhor, qual que é pior, as diferenças de cada uma. Eu fiz um vídeo rapidinho, falando só a diferença de uma e de outra, qual que é melhor para a gente da costura criativa. Mas para isso eu tive que estudar, ler alguns manuais de máquina. Então assim, a gente tem que procurar aquele assunto, se inteirar dele, mesmo que o vídeo que a gente for fazer seja pequeno, né? A gente precisa estar ciente do que a gente está falando. Então, eu fiz um vídeo também sobre forros, né? Eu falei sobre 4 tipos de forro. São os 4 que eu uso. Os 4 que eu uso, eu procurei saber sobre eles, para a gente não poder trabalhar com alguma coisa que eu não sei o que é. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Aí a gente vai escrevendo qual é o assunto que a gente precisa estudar, e à medida que a gente for estudando, a gente vai marcando aqui, tá? A outra parte é a parte dos livros, né? Eu não vou colocar os meus livros, não estou colocando os meus assuntos para não influenciar vocês, porque aqui eu quero que cada uma coloque os seus, tá? Aqui são os livros que você precisa ler. Até coloquei numa postagem também alguns livros que eu andei lendo, como Roube um Artista, Seja Foda, alguns livros assim. Então, vocês olhem os livros que vocês querem, que vocês precisam ler, lancem eles aqui, tá? À medida que você for lendo, e aqui nessa parte eu só coloco os livros que eu já adquiri, né? Já adquiri emprestado, já adquiri comprando, já adquiri baixando, seja lá como for, mas são os livros que eu já adquiri. Então aqui eu coloco eles. Nesta parte de trás, nas sugestões de livro, eu coloco os livros que às vezes alguém fala e eu ainda não tenho, ou ainda não baixei, eu ainda não comprei, né? Não consegui emprestado, então eles vêm para aqui, tá? Aí aqui são sugestões de alguns livros que eu preciso correr atrás deles, né? Seja da forma que for. Nem sempre a gente consegue comprar. Às vezes a gente precisa pedir emprestado, mas então eu coloco ele aqui para eu ter certeza que eu ainda não pedi a ninguém e que eu vou poder pedir, tá? A outra parte é a lista de compras, tá? Aqui é o que você precisa comprar para o ateliê, né? À medida que você for comprando, você vai marcando, mas é também uma forma de se organizar na sua compra programada. Por quê? Quando a gente lança tudo aqui, aí a gente fala assim, ó, tal dia eu vou tirar para fazer só as compras. Então você vai sentar no computador e olhar aquela compra sua que já está na lista aqui, né? E assim a gente não compra nada emocionadamente, tá? E a última parte é o painel de recados. O que é esse painel de recados, né? É aquilo que eu preciso lembrar, né, para mim, e que não necessariamente precisa estar dentro do meu planner. Por exemplo, eu preciso pensar em uma peça, né? Esse pensar em uma peça não é de um dia para o outro, né? É uma organização que eu tenho, por exemplo. Quando eu penso numa peça, eu fico um tempo pensando nela, às vezes vendo alguns vídeos sobre uma determinada peça para ver se eu vou usar alguma técnica daquela, né? Então, esse pensar, ele vem para o painel de recado. Quando eu estou montando, aí vai para a parte do planner, tá? Mas quando ela tá só na imaginação, ela tá aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar um pouco disso aqui, mas crie o seu próprio planner, tá? Faça o seu, do seu jeito,
de um jeito que seja prático, fácil, né? E o custo esteja dentro do seu bolso, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.